A chave estava entre os dedos de Helena quando Gustavo viu o sangue perto da sobrancelha da irmã. Ela não chorava. Sentada no sofá da casa dele, segurava a bolsa contra o corpo. Gustavo ficou de pé diante dela, os punhos fechados, tentando não encarar outra vez a marca arroceada no rosto. Quem fez isso? Helena ergueu os olhos. Você sabe quem? Gustavo deu um passo em direção à porta. Eu vou lá agora. Não vai, Helena. Eu não te chamei para bater no Renato. A frase saiu baixa, sem tremor. Gustavo parou. Desde adolescentes, ele conhecia aquele tom. Era o tom que a irmã usava quando já tinha tomado uma decisão e não queria mais discutir. Só que daquela vez havia outra coisa. Medo, sim, mas não era só medo de Renato. Helena abriu a mão. Uma chave pequena de metal escuro descansava na palma. Você vai entrar em casa quando ele sair amanhã cedo. Vai subir para o quarto, puxar o armário do corredor uns centímetros e procurar uma caixa de madeira atrás dele. Gustavo franziu a testa. Que caixa? Uma que ele acha que eu nunca vi. Tá cheia de quê? Helena desviou os olhos para a janela. Eu não sei tudo. Então chama a polícia. A gente volta lá com alguém. Ela fechou a mão sobre a chave. Não ainda. Ele te bateu, eu sei o que ele fez. Então por que você está protegendo esse homem? Helena levantou o rosto de novo. Eu não estou protegendo o Renato. Estou tentando descobrir do que ele está se protegendo. Foi a primeira vez que Gustavo ficou sem resposta. Se você já percebeu que essa caixa pode ser pior para Renato do que qualquer denúncia feita naquela noite, fica comigo porque Helena ainda não contou nem metade do que descobriu. E me conta nos comentários de onde você está assistindo agora e que horas são aí. Se você chegou agora, aperta inscrever porque essa história ainda não acabou. Na manhã seguinte, Renato Valença saiu de casa pouco depois das 7. Gustavo observou-o de dentro de um carro emprestado. Renato vestia camisa, paletó e carregava a pasta de couro que levava para a empresa. De longe parecia o homem educado e discreto que todos conheciam. Gustavo esperou o carro dele virar a esquina, só então atravessou a rua. Gustavo entrou usando a chave que Helena lhe dera. Não chamou ninguém. A funcionária que trabalhava durante o dia ainda não tinha chegado. O corredor do andar superior estava escuro. Mesmo com o sol entrando pela escada, Ellie encontrou o armário era pesado. Precisou apoiar o ombro na lateral e empurrar devagar para não arranhar o piso. Atrás dele havia uma placa fina de madeira, presa por 2 parafusos. Um deles já estava frouxo. Gustavo parou. Helena não tinha mencionado aquilo. Tirou o parafuso com a ponta de uma moeda e puxou a placa. A caixa apareceu encaixada no vão da parede. Madeira escura, pequena, sem qualquer marca. Ele usou a chave. Dentro havia envelopes, nenhum dinheiro, nenhuma joia. Só papéis, 3 pendrives, um celular antigo e um caderno preto. Gustavo pegou o primeiro envelope. Na frente, escrito à mão, havia um nome, Helena Duarte, o sobrenome de solteira da irmã, Ellie abriu. Dentro havia cópias de extratos, contratos e procurações. Gustavo não entendia o suficiente para saber exatamente o que estava vendo, mas uma coisa era clara. O nome de Helena aparecia em documentos que ela jamais comentara. Em alguns, a assinatura parecia dela. Em outros, parecia só uma imitação ruim. Então ouviu um barulho no térreo, uma porta fechando. Gustavo guardou tudo de qualquer jeito e ficou imóvel. Passos não eram rápidos. Quem tinha entrado não parecia preocupado em encontrar alguém ali. Gustavo fechou a caixa, mas não teve tempo de recolocá-la no vão. Levou-a consigo e entrou no quarto de hóspedes. Os passos subiram. Quando chegaram ao corredor, reconheceu a voz de Renato ao telefone. Eu já voltei. Esqueci um documento. Gustavo apertou a caixa contra o peito. Renato continuou andando. Não, ela não está aqui. Silêncio, porque eu sei onde ela foi. Gustavo sentiu a mandíbula endurecer. Renato parou perto do armário. Hoje eu resolvo isso. Houve outra pausa. Se ela abrir aquela caixa, muda tudo.
Gustavo olhou para a porta do quarto. Do lado de fora, o piso rangeu. Por alguns segundos, nenhum dos dois se mexeu. Renato talvez tivesse percebido o armário deslocado. Talvez não. Então o celular dele tocou de novo. Renato soltou um palavrão baixo e desceu as escadas depressa. Gustavo esperou ouvir a porta da frente bater. Só saiu quando o motor do carro desapareceu. Dessa vez, não tentou esconder os sinais da entrada. Levou a caixa e foi embora. Helena estava na cozinha de Gustavo quando ele voltou. Tinha prendido o cabelo e colocado óculos escuros, embora não houvesse sol dentro da casa. Na mesa, uma caneca de café já frio permanecia intocada. Gustavo colocou a caixa diante dela. Ele voltou, Helena tirou os óculos. Te viu? Não. Ela apoiou as mãos na mesa. Você abriu? Helena fechou os olhos por um instante. Então você viu meu nome, vi um monte de coisa com seu nome. Agora você vai me explicar. Ela puxou o caderno preto primeiro. As primeiras páginas tinham datas, valores e iniciais. Algumas linhas estavam riscadas. Outras traziam anotações curtas como transferido, confirmar a assinatura e segurar até revisão. Gustavo virou o caderno na direção dela. Isso é o quê? Eu comecei a desconfiar há 4 meses. De quê? De que Renato estava usando documentos meus? Gustavo ficou parado. Helena contou que começara a desconfiar 4 meses antes, depois de uma ligação do banco sobre uma conta que não reconhecia. Em seguida vieram uma senha alterada e uma procuração que Renato pediu que assinasse durante uma viagem. Você assinou? Assinei. Gustavo soltou o ar pelo nariz, Helena. Eu sei. Não, você não sabe. Você vive com um cara há 9 anos e assina papel sem ler? Ela bateu a ponta do dedo no caderno. Foi isso que ele me disse ontem. Gustavo parou, Helena levantou os olhos. Antes de me acertar, ele perguntou se meu pai tinha me ensinado a assinar papel sem ler. O silêncio se alongou. Gustavo sentou. Por quê? Porque eu confrontei ele. Na noite anterior, Helena tinha encontrado por acaso a chave da caixa no bolso interno de um casaco que Renato quase nunca usava. A chave tinha uma etiqueta velha, sem identificação. Ela já sabia que havia algo atrás do armário porque ouvira Renato pexendo ali semanas antes. Em vez de pegar a caixa, esperou. Eu queria ver o que ele faria se soubesse que eu estava desconfiando. Isso foi perigoso. Foi. Você provocou um homem que já te ameaçava. Helena segurou a caneca, mas não bebeu. Ele nunca tinha me batido antes. Gustavo encarou a irmã. Isso não melhora nada, eu sei. A resposta veio rápida. Renato chegara em casa perto das 10 da noite. Helena colocou sobre a mesa uma cópia de uma procuração que encontrara impressa no escritório. Perguntou por que havia uma versão com poderes muito mais amplos do que aqueles que ele tinha explicado meses antes. Renato primeiro riu. Depois perguntou onde ela tinha encontrado. Quando Helena disse que queria ver os outros documentos, ele ficou frio. Você acha que entende alguma coisa do que eu faço? Ela não recuou. Entendo meu nome. Renato pegou o papel. Seu nome está em muita coisa porque você é minha esposa, então eu quero ver tudo. Você não quer. Eu quero. Foi aí que o rosto dele mudou. Não houve gritaria longa. Não houve ameaça teatral. Renato segurou o braço dela, exigiu que dissesse quem tinha falado com ela e, quando Helena tentou se soltar, ele perdeu o controle. Um golpe. Depois outro movimento brusco contra a parede. Helena não descreveu mais do que isso. Gustavo também não pediu, o que importava veio depois. Enquanto Renato andava pela sala, tentando recuperar o próprio tom, ele falou sozinho uma frase que Helena não conseguiu esquecer. Se você abrir aquilo, enterra nós dois. Gustavo apontou para a caixa. Aquilo. É. Então por que você não abriu ontem? Porque ele estava em casa. Você podia ter saído e chamado ajuda. Eu saí para minha casa, porque eu precisava de alguém que não fosse fazer a primeira coisa que ele esperava. Gustavo levantou da cadeira. Você está dizendo que ele esperava a polícia?
Eu tô dizendo que Renato sempre se prepara para o movimento óbvio. Você acha que ele consegue apagar uma agressão? Não. Mas consegue usar o caos para esconder outra coisa. Gustavo olhou de novo para os documentos. A raiva ainda estava ali, mas agora dividia espaço com uma pergunta pior. O que Renato acreditava que poderia desaparecer enquanto todos olhavam para a violência da noite anterior? Eles passaram a manhã separando os papéis. Helena reconheceu 2 assinaturas verdadeiras e 4 que não lembrava de ter feito. Havia documentos ligados a uma empresa chamada DVL Participações, aberta anos antes. O endereço cadastrado era de um escritório contábil. Ela nunca tinha ouvido aquele nome. Um dos pendrives estava vazio, outro pedia senha. O terceiro continha planilhas com datas, valores e referências a contratos do Grupo Valença. Gustavo leu uma linha em voz alta: reserva técnica, ajuste posterior. Que diabo significa isso? Não sei, Renato sabe, claro. Helena pegou o celular antigo. A bateria estava descarregada. No fundo da caixa, sob um envelope maior, encontraram uma fotografia era antiga. Helena devia ter pouco mais de 20 anos. Estava ao lado do pai, Augusto, morto havia 6 anos. Renato aparecia ao fundo, ainda namorado dela. Atrás da foto havia uma frase escrita com a letra do pai. Não deixe Renato administrar o que está no seu nome sem você. Gustavo leu 2 vezes. Helena ficou imóvel. Você já tinha visto isso? Não, pai desconfiava dele. Ou desconfiava de alguma coisa. Gustavo virou a foto. Isso foi escrito antes de vocês casarem. Helena assentiu depois da morte de Augusto. Helena vendera a pequena transportadora do pai e deixara Renato cuidar de parte dos investimentos, numa época em que evitava qualquer papel ligado à herança. Essa empresa, DVL, pode ter relação com o dinheiro do pai? Helena folheou os papéis. Pode. Quanto? Não sei. Você tem acesso às contas antigas? Algumas. Então a gente começa por aí? Helena balançou a cabeça. Não. Primeiro eu quero saber o que ele fez com meu nome. Gustavo apoiou as mãos na mesa. E depois? Depois eu decido o que fazer com o casamento. Ele quase riu, mas não havia humor. Decide. Helena sustentou o olhar. Não confunde as coisas. Eu não vou voltar para ele, então acabou. O casamento, sim. O resto ainda não. Naquele mesmo momento, a quase 100 quilômetros dali, Renato estava sentado sozinho em uma sala de reunião vazia. Tinha acabado de mandar embora 2 funcionários com a desculpa de que precisava fazer uma ligação particular. Ele ligou para Helena 3 vezes. Nenhuma resposta. Na quarta, desistiu. Abriu uma gaveta e tirou uma cópia de um contrato. Leu a última página. O nome de Helena aparecia ali. Renato passou o polegar sobre a assinatura. Por alguns segundos, sua expressão perdeu a arrogância que ele usava como armadura. Não parecia um homem seguro de que tudo sairia bem. Parecia alguém olhando para a rachadura de uma barragem. O celular vibrou. Uma mensagem de número desconhecido apareceu. A caixa saiu da casa. Renato levantou tão rápido que a cadeira bateu na parede. Digitou uma resposta. Quem entrou? A resposta demorou menos de 1 minuto. O irmão dela. Renato fechou os olhos. Gustavo era justamente a pessoa que ele não queria envolvida. Não porque tivesse medo dele, porque Gustavo conhecia uma parte da história que Helena não conhecia. Na casa do irmão, Helena decidiu ligar o celular antigo. Gustavo conseguiu um carregador compatível numa loja próxima. O aparelho levou alguns minutos até mostrar sinal de vida. Não havia chip. Havia mensagens salvas. A maioria estava apagada, mas uma conversa permanecia arquivada sem nome, apenas com um número. A última mensagem tinha sido enviada 6 anos antes. 3 dias depois da morte de Augusto, Helena leu em silêncio. Você prometeu que ela nunca descobriria. A resposta de Renato vinha logo abaixo. Ela não vai descobrir. Só preciso que Gustavo fique fora disso. Helena virou o telefone para o irmão. Gustavo perdeu a cor. Você sabe de que eles estavam falando?
Ele não respondeu. Helena esperou, Gustavo. O irmão se afastou da mesa e foi até a janela. Eu achei que isso tinha acabado quando o pai morreu. Que coisa! Gustavo esfregou o rosto. Antes de morrer, pai me procurou. Helena se levantou. Para quê? Ele estava desconfiado de umas movimentações. Disse que Renato tinha oferecido ajuda para reorganizar as contas da empresa e que alguns documentos apareceram com números diferentes. E você nunca me contou? Você estava noiva. Toda vez que alguém falava do Renato, você achava que era preconceito porque ele tinha dinheiro. Isso não responde. Gustavo virou. Pai me fez prometer que eu só ia falar se tivesse prova. Helena apontou para a caixa. Tá aí. Agora tá. 6 anos depois, a frase atingiu Gustavo mais do que qualquer grito. Ele baixou os olhos. Eu errei. Helena não respondeu. Pegou o celular outra vez e abriu a conversa. Havia mais mensagens antigas, poucas, fragmentadas. Uma delas mencionava a conta de reserva. Outra falava em compensar depois da venda. Nenhuma explicava tudo. Mas então Helena encontrou uma mensagem de áudio. Tocou. A voz era de Renato, mais jovem. Eu não vou mexer na parte dela. Você sabe disso. Só preciso cobrir o rombo antes da auditoria. Depois eu devolvo. O áudio terminou. Gustavo se aproximou. Rombo de quê? Helena não respondeu outro áudio. A mesma voz. Se Augusto descobrir antes, acabou para mim. Helena apertou o telefone até os dedos ficarem brancos. Aquilo não provava ainda o que tinha acontecido, mas destruía uma mentira. Renato sempre dissera que só começara a cuidar dos negócios dela depois da morte de Augusto. A voz no celular mostrava que já mexia em alguma coisa antes. Gustavo apontou para o aparelho. A gente leva isso para um advogado, vamos. E você vai registrar o que aconteceu ontem. Helena ficou em silêncio. Helena, vou. Foi a primeira vez que Gustavo respirou sem parecer pronto para quebrar alguma coisa. Ela acrescentou, mas antes eu preciso copiar tudo. Por quê? Porque Renato já sabe que a caixa sumiu. Gustavo virou depressa, como você sabe. Helena ergueu o celular atual. Havia uma mensagem de Renato na tela. Você mandou seu irmão entrar na minha casa. Devolve o que pegou e a gente conversa como adultos. Gustavo soltou uma risada curta. Como adultos. Helena não sorriu. Uma segunda mensagem chegou. Tem coisa aí que você não entende. Se mostrar para a pessoa errada, você prejudica mais gente do que imagina. Gustavo estendeu a mão. Me dá isso. Para quê? Eu vou responder. Não, ele tá te ameaçando. Ele está tentando descobrir o que eu vi. Helena aproximou o telefone do peito. Então vai continuar sem saber. Naquela tarde, os dois fizeram cópias digitais de cada documento. Guardaram uma versão em um serviço online e outra num dispositivo separado. A caixa original ficou com Gustavo. À noite, Gustavo colocou comida na mesa, mas Helena mal tocou no prato. O celular antigo estava entre os dois. Ela abriu novamente a conversa sem nome. Esse número. Você reconhece? Não, mas você sabe mais do que está falando. Gustavo largou o garfo. Se eu soubesse quem era, eu falava. Tem certeza? Tenho. Helena deslizou a tela até a primeira mensagem disponível. Então viu algo que não tinha percebido antes. O número começava com um código que ela conhecia. Não era um telefone comum. Era um ramal digital ligado ao antigo escritório da empresa do pai. Helena levantou os olhos. Essa conversa não era com alguém de fora. Gustavo pegou o telefone. Era alguém da empresa, alguém que tinha acesso às contas. Pai? Não. Renato fala do pai na terceira pessoa. Os dois ficaram olhando para o aparelho. Então uma nova mensagem apareceu no celular antigo, sem chip, sem linha ativa. Mesmo assim, o aplicativo conectado ao Wi-Fi recebeu uma mensagem daquela mesma conta, arquivada havia 6 anos. Só 4 palavras. Vocês abriram a caixa. Gustavo ficou de pé. Helena não se mexeu. A mensagem seguinte chegou antes que qualquer um dos dois dissesse alguma coisa. Agora não confiem em Renato. Helena olhou para o irmão.
Gustavo olhou para a caixa de madeira sobre o balcão e, pela primeira vez desde que tudo começara, os dois entenderam que talvez Renato não fosse o único homem que tinha passado anos escondendo alguma coisa deles. O celular antigo continuou aceso sobre a mesa enquanto Helena encarava aquelas duas mensagens. Gustavo foi o primeiro a tocar no aparelho. Não responde. Eu não ia responder. Desliga o Wi-Fi. Helena segurou o pulso dele antes que apertasse qualquer botão. Pera, Helena, alguém acabou de entrar numa conta que estava morta há 6 anos. Justamente, ela pegou o aparelho. Se essa pessoa queria desaparecer, podia continuar desaparecida. Mandou mensagem porque quer alguma coisa. Gustavo soltou a mão. Ou porque quer assustar você. Então funcionou. Ela virou o celular, deixando a tela voltada para baixo, mas agora eu quero saber por quê. Na manhã seguinte, Helena não foi até a empresa de Renato, nem voltou para casa. Encontrou-se com Lívia Sampaio, uma advogada indicada por um antigo fornecedor do pai, em um escritório pequeno na região central de São Paulo. Lívia tinha pouco mais de 40 anos e não demonstrou surpresa quando Helena colocou documentos, fotografias e cópias dos arquivos diante dela. Também não prometeu resolver tudo até o fim da semana. Foi justamente isso que fez Helena confiar um pouco mais. Primeiro, disse Lívia, folheando uma das procurações, a agressão é uma coisa. Os documentos são outra. Não mistura as duas, porque alguém pode tentar dizer você está usando uma acusação para ganhar vantagem financeira. Renato faria isso. Lívia ergueu os olhos. Você veio até mim porque acha que ele faria coisa pior. Helena não respondeu. Você já registrou o que aconteceu? Ontem à noite e passou por atendimento? Passei. Ótimo. Agora essa caixa. Lívia separou 4 páginas. Eu não vou te dizer que existe fraude só olhando fotocópia. Preciso confirmar origem, datas, registros e quem tinha poderes para fazer o quê. Gustavo estava sentado ao lado da irmã e as assinaturas? Algumas podem ser questionadas. Isso também exige análise. Nada de sair acusando ninguém em rede social ou confrontar Renato com cada papel. Helena assentiu. Eu quero saber a verdade antes de destruir qualquer coisa. Lívia juntou os documentos novamente. Boa resposta. Porque às vezes a verdade destrói sozinha. Antes de sair, Helena mostrou o celular antigo. Lívia leu as mensagens. Quem tinha acesso a essa conta? Não sabemos. E por que ela ainda funciona? Também não sabemos. Lívia devolveu o aparelho. Então não trate essa pessoa como aliada. No elevador, Gustavo olhou para Helena. Gostei dela. Porque ela não deixou você invadir outra casa? Principalmente, Helena quase sorriu. Foi uma coisa pequena, mas Gustavo percebeu desde a noite anterior. Era a primeira vez que o rosto da irmã parecia pertencer novamente a ela. A tranquilidade durou menos de 20 minutos. Quando chegaram ao estacionamento, Renato estava esperando ao lado do carro de Gustavo. Não havia segurança. Não havia advogado. Só ele. Helena parou. Gustavo imediatamente ficou entre os dois. Renato olhou para ele. Eu vim falar com minha esposa. Gustavo inclinou a cabeça. Engraçado. Ontem você falou com a mão. Renato apertou a mandíbula. Não fala do que você não viu. Eu vi o rosto dela. Chega, Helena cortou. Gustavo virou um pouco o corpo, mas permaneceu perto. Renato olhou para Helena. A marca perto da sobrancelha ainda estava visível. Por um segundo, ele pareceu querer desviar os olhos. Não fez isso. Eu errei. Helena esperou. É só isso? Não. Então continua. Renato passou a língua pelos lábios. O que eu fiz não tem desculpa. Gustavo soltou um som baixo, descrente. Renato ignorou. Eu perdi o controle. Helena deixou escapar um riso sem humor. Essa frase é confortável, né, Helena? Você perdeu o controle como quem perde uma chave. Aí aparece depois procurando. Renato abaixou a voz. Eu sei o tamanho do que fiz. Não sabe, sei. Então por que está aqui? Ele demorou 2 segundos demais para responder. Helena percebeu. Por causa da caixa.
Renato fechou os olhos por um instante. Também, tem documento ali que você não entende. Você já me falou isso. Porque é verdade, eu sou burra. Não foi isso que eu disse. Mas foi assim que você viveu. Renato olhou para Gustavo. Tem coisa naquela caixa que envolve o pai de vocês. Gustavo deu um passo. Escolhe bem a próxima frase. Renato não recuou. Augusto estava com problema financeiro antes de morrer. Helena sentiu os dedos ficarem frios, mas manteve o rosto imóvel. Que problema? Um rombo na empresa. Você disse no áudio que precisava cobrir um rombo antes da auditoria. Renato ficou estático. Foi pouco, mas Helena viu. Então você não sabia que a gente tinha ouvido. Ele percebeu a própria falha. Vocês ligaram aquele celular? Quem era a pessoa do outro lado? Eu não sei. Mentira. Eu não sei quem está usando aquela conta hoje. Não foi o que eu perguntei. Renato olhou para o chão do estacionamento e depois para ela. Na época, era Marcos. Gustavo franziu a testa. Marcos quem? Helena respondeu antes. Marcos Peixoto. O antigo gerente financeiro da transportadora do pai, um homem que trabalhara com Augusto por quase 15 anos e desaparecera da vida da família poucos meses depois da venda da empresa. Renato assentiu. Ele descobriu as movimentações. Que movimentações? Renato soltou o ar. Helena, isso não é conversa de estacionamento. Você teve 9 anos de casa para conversar. A frase caiu entre os três. Renato ficou calado. Helena abriu a porta do carro. Meu advogado fala com você. Ele segurou a porta antes que ela fechasse. Gustavo avançou. Renato soltou imediatamente. Eu não vou tocar em você. Helena olhou para a mão dele. Você também dizia isso sem precisar dizer. Renato deixou o braço cair. Se Marcos entrou naquela conta, não confia nele. Por quê? Porque ele roubou seu pai. Helena congelou. Renato continuou. E seu pai morreu acreditando que eu tinha sido o ladrão. Ela não entrou no carro, prova. Tá na caixa. Eu já vi a caixa. Não toda. Renato passou a mão pelo cabelo. Tem fundo falso. Gustavo encarou Helena. Ela não disse nada. Renato percebeu que havia acertado alguma coisa. Vocês não acharam. Helena fechou a porta do carro outra vez. Como abre? Eu mostro. Você fala. Não dá, então fica sem conversar comigo. Ela entrou dessa vez. Renato não tentou impedir. Quando o carro saiu, ele permaneceu parado no estacionamento. Só depois pegou o celular. Havia 3 ligações perdidas de um número que não tinha nome salvo. Renato recusou a quarta. Uma mensagem apareceu. Ela já sabe de Marcos? Renato digitou. Sum, a resposta veio logo. Você devia ter feito isso 6 anos atrás. Renato apagou a conversa. Mas não havia como apagar o que acabara de revelar a Helena na casa de Gustavo. Os dois retiraram tudo da caixa. Gustavo examinou o fundo. Madeira parece inteira. Helena passou os dedos pelas laterais internas. Uma das bordas tinha uma pequena folga. Gustavo buscou uma chave de fenda. Não quebra. Eu tô tentando abrir. Você tenta abrir as coisas quebrando. Funciona bastante. Depois de alguns minutos, uma placa fina se soltou. Abaixo dela havia 2 envelopes transparentes e uma pequena memória digital. Helena olhou para Gustavo. Ele falou a verdade. Uma verdade não absolve mentira. O primeiro envelope continha cópias de transferências feitas meses antes da morte de Augusto. Valores saíam de uma conta empresarial e passavam por 2 empresas intermediárias. Uma delas era ligada a Marcos Peixoto. A outra, Helena reconheceu DVL Participações, meu nome. Gustavo aproximou o papel. Como o dinheiro roubado do pai foi parar numa empresa sua? Helena abriu o segundo envelope. Dentro havia uma carta curta sem assinatura. Augusto descobriu parte. Renato tentou devolver antes que ele levasse tudo à polícia. Marcos ameaçou expor que a conta de Helena tinha sido usada. Se isso sair, todos caem. Gustavo leu outra vez. Todos quem? Boa pergunta. Helena encaixou a memória no computador. Havia 4 arquivos de áudio.
O primeiro era uma conversa entre Renato e Marcos. A gravação começava no meio. Você colocou no nome dela sem me avisar, dizia Renato. Marcos respondeu. Precisava de uma conta limpa. Ela não tem nada a ver com isso. Agora tem. Passa de volta. Depois da auditoria, hoje, Marcos riu. Você tá nervoso porque é noiva ou porque Augusto vai descobrir que o genro perfeito mexeu nas contas? Renato respondeu alguma coisa baixa demais para entender. Depois veio uma frase clara. Eu peguei dinheiro uma vez. Eu ia devolver. Você transformou isso numa fraude. Helena pausou. Gustavo ficou olhando para a tela. Então ele pegou. Renato roubou o pai. Uma vez, pelo que ele diz. Gustavo levantou. Não existe uma vez para roubar. Eu não estou defendendo. Então não suaviza. Helena fechou o notebook. Eu estou tentando entender. Gustavo ficou em silêncio. Ela apontou para o computador. Renato fez alguma coisa errada. Marcos usou isso para fazer coisa maior. Meu pai descobriu. E meu nome entrou no meio. Sem você saber. É o que parece. Você ainda fala parece? Porque eu passei 9 anos acreditando em coisa que parecia. Gustavo não respondeu. Helena abriu o segundo áudio. Dessa vez era Augusto. A voz do pai fez os dois ficarem imóveis. Eu quero minha filha fora disso, Marcos respondeu. Então conversa com seu genro. Eu vou conversar com os dois. Ela não sabe, vai saber. Houve um ruído, depois Augusto disse. Se alguém usou o nome dela, vai responder. O áudio terminava ali. Helena ficou alguns segundos sem tocar no computador. Ele ia me contar. Gustavo sentou devagar e morreu 3 dias depois. Helena olhou para ele. Nenhum dos dois disse o pensamento que surgira. Não precisavam. Mas Gustavo foi o primeiro a recusar. Não, eu não falei nada. Eu sei o que você pensou. Você pensou também. Pai teve um infarto. Eu sei, hospital. Exame, médico. Não começa a criar crime onde não tem? Helena assentiu, tá, mas abriu o terceiro áudio. Era Renato novamente. Augusto foi pro hospital. Você não liga para Helena. Você não chega perto dela, Marcos perguntou. E os documentos? Eu resolvo como? Eu assumo, vai dizer que foi você? Se precisar, Marcos riu. Você é mais burro do que eu pensei. O áudio acabou. Gustavo apoiou os cotovelos nos joelhos. Por que ele assumiria? Helena olhou para os documentos. Porque já tinha feito parte. Ou porque queria esconder outra parte. O quarto arquivo era o mais curto. Marcos dizia, se Helena descobrir que a empresa é dela, acabou. Depois nada. Helena voltou o áudio, ouviu de novo. Que empresa? Gustavo pegou os papéis, DVL. Talvez você não sabia que era dona. Eu nem sabia que existia. Gustavo apontou para as iniciais. Duarte Valença Limitada. Helena negou com a cabeça. Pode significar qualquer coisa, Helena. Eu não vou inventar resposta porque combina. Ela pegou o telefone atual e ligou para Lívia. A advogada pediu que não mexessem mais nos arquivos originais e enviassem cópias. Depois fez uma pergunta. Renato sabia do fundo falso? Sabia. Então existe a possibilidade de ele ter deixado esse material ali de propósito? Helena sentiu o estômago apertar. Para quê? Para você achar exatamente o que ele quer que você ache. Gustavo olhou para a caixa como se ela tivesse mudado de forma. Lívia continuou, não descartem nada. Mas parem de tratar a caixa como verdade. Ela é evidência de alguma coisa. Ainda precisamos saber de que, naquela noite, Helena decidiu responder à conta antiga. Escreveu apenas, quem é você? A resposta demorou quase 1 hora. Alguém que tentou avisar seu pai. Helena digitou Marcos. 3 minutos. Ele contou meu nome para você. Helena olhou para Gustavo. É ele. Gustavo aproximou a cadeira. A mensagem seguinte apareceu. Renato vai dizer que eu roubei Augusto. Helena respondeu. Você roubou? Dessa vez a demora foi maior. Renato roubou primeiro. Não foi o que perguntei. Quase 10 minutos. Eu fiz o que precisava para impedir a empresa de quebrar. Gustavo soltou um palavrão. Helena escreveu, isso é sim? Marcos respondeu,
Seu pai entendia que negócios exigem decisões feias. Meu pai ia denunciar vocês, silêncio. Depois, seu pai estava assustado. Renato colocou ele contra mim. Helena não respondeu. Marcos mandou outra mensagem. Renato guardou aquela caixa porque precisava ter material contra mim. Não porque queria proteger você, Helena digitou. E você está falando comigo porque quer me proteger? Nenhuma resposta. Ela sorriu sem alegria. Achamos o limite da boa vontade dele. Gustavo encostou na cadeira. Os dois querem que você escolha qual ladrão é menos ladrão. Helena apagou a mensagem que estava escrevendo. Então eu não escolho nenhum. No dia seguinte, Lívia confirmou uma primeira informação: DVL Participações realmente existia. Helena era sócia majoritária desde a fundação. O registro tinha sido feito anos antes, com capital vindo de ativos ligados à venda da transportadora. Helena apoiou o telefone na mesa. Como eu posso ser dona de uma empresa que nunca administrei? Procurações, respondeu Lívia. E, aparentemente, você assinou algumas. Algumas. É isso que precisamos separar. Renato pode ter aberto a empresa sem eu entender. Pode ter estruturado documentos dentro de poderes que você concedeu. Isso não significa que tudo seja legal ou ilegal automaticamente. E para que a empresa servia? Hoje ela mantém participações em 3 negócios. Um deles tem relação comercial com o Grupo Valença. Helena fechou os taus olhos. Quanto vale? Lívia não respondeu de imediato. Mais do que você imagina. Helena abriu os olhos. Quanto? Eu ainda não vou te dar número porque quero confirmar. Mas suficiente para explicar por que alguém teria interesse em manter você longe da administração. Gustavo, do outro lado da mesa, falou. Renato, Lívia ergueu a mão. Ou Marcos. Ou os dois em momentos diferentes. Helena perguntou. Meu marido controlava a empresa indiretamente por procurações. Então ele controlava patrimônio meu e nunca me contou. Isso, pelo que já vimos, parece claro. Helena ficou quieta. Lívia acrescentou. Mas tem outra coisa. Qual? DVL recebeu valores devolvidos à empresa do seu pai meses depois da morte dele. Devolvidos por quem? Uma empresa ligada ao Grupo Valença. Helena sentiu a garganta secar. Renato devolveu. Alguém ligado ao grupo dele devolveu. Então ele pegou dinheiro e depois repôs. É uma hipótese. Por que esconder isso por 6 anos? Lívia fechou a pasta. Essa é a pergunta certa. Naquela tarde, Renato foi afastado temporariamente de uma decisão interna importante no grupo da família, não por causa de Helena. A diretoria havia recebido uma solicitação formal de informações sobre operações antigas. Ele soube antes de saber quem pedira. Sentado sozinho no escritório, abriu uma gaveta e tirou a fotografia de Augusto, que mantinha ali havia anos. Ninguém da família sabia. No verso, uma frase escrita pelo próprio Augusto. Consertar não apaga o que você fez. Renato leu e guardou de novo. Pela primeira vez, não tentou ligar para Helena, ligou para Lívia. A advogada não revelou nada e encerrou a chamada rapidamente. Depois Renato fez algo que nem o próprio advogado recomendaria. Enviou uma mensagem a Helena. Eu quero entregar o resto. Ela respondeu 5 minutos depois. Não existe resto. Existe verdade ou mentira. Então eu entrego a verdade. Para minha advogada, tem uma parte que é sua antes de ser jurídica. Helena ficou olhando para a tela. Não respondeu. Renato mandou uma fotografia. Era a imagem de uma carta escrita por Augusto. A primeira linha dizia: Helena, se você estiver lendo isso, é porque eu não consegui te contar pessoalmente. Ela ligou imediatamente. Renato atendeu no primeiro toque. Cadê a carta? Comigo. Você teve isso 6 anos? Sim. Por quê? Renato não respondeu. Por quê? Porque eu fui covarde. Helena apertou o aparelho. Não usa arrependimento como atalho. Eu não estou usando. Então fala. Renato respirou do outro lado. Seu pai descobriu que eu tinha tirado dinheiro temporariamente de uma operação da empresa.
Eu estava tentando cobrir uma dívida do Grupo Valença sem contar para o meu pai. Era para voltar em poucas semanas. Você roubou. Sim, a palavra saiu sem defesa. Helena ficou em silêncio. Renato continuou. Marcos descobriu. Em vez de denunciar, ele criou operações maiores e usou meu erro para me prender. Quando eu tentei sair, ele ameaçou jogar tudo no seu nome porque algumas procurações permitiam movimentação por uma empresa sua, DVLL. Você criou, eu ajudei a criar, sem me explicar. Sim, você sabia que Marcos usava meu nome, descobri depois. E ficou calado. Eu tentei desfazer, ficou calado, fiquei. Helena fechou os olhos. Meu pai descobriu e escreveu essa carta. Na noite antes de ir para o hospital, você pegou a carta? Ele me deu. Helena abriu os olhos. Não acredito. Eu sei. Meu pai entregou uma carta para mim ao homem que tinha roubado ele. Ele me fez prometer que eu ia te contar tudo. Helena riu uma vez. Então por que não contou? Porque ele morreu. Essa não é resposta. Porque eu tive medo. De quê? De perder dinheiro? De perder você? Helena ficou em silêncio. Renato falou mais baixo. Eu devolvi tudo que tinha tirado. Ajudei a recuperar parte do que Marcos desviou. Depois mantive a DVL ativa porque tinha investimento seu ali e eu dizia para mim mesmo que estava protegendo seu patrimônio. Sem eu saber que existia, eu sei, isso não é proteger, é controlar. Renato não respondeu. Você construiu 9 anos em cima do medo de eu descobrir quem você era. Ontem, quando eu cheguei perto, você me bateu. A voz dele falhou pela primeira vez. Helena ficou alguns segundos sem dizer nada. Entrega a carta para Lívia. Eu entrego. E não chega perto de mim. Tá, Renato. Oi. Você não perdeu o controle ontem, ele ficou mudo. Helena continuou. Você tentou recuperar o controle. É diferente, ela desligou. Se você estivesse no lugar de Helena, depois de descobrir que o homem que dizia proteger seu patrimônio passou anos decidindo por ela, você conseguiria separar arrependimento de manipulação? Me conta também de onde você está assistindo e que horas são aí, porque agora a parte mais importante não é descobrir quem mentiu, é descobrir quem ainda está mentindo. A carta chegou ao escritório de Lívia naquela mesma noite, era original. Helena reconheceu a letra do pai, leu sozinha. Augusto começava dizendo que cometera um erro ao permitir que Renato se aproximasse da Luz Contas sem supervisão, porque acreditava que o genro queria provar valor à família. Contava que havia descoberto a retirada inicial feita por Renato e depois as operações criadas por Marcos. Mas o trecho seguinte fez Helena parar. Renato errou e depois tentou voltar. Marcos errou e decidiu que era mais seguro avançar. Ela continuou. Augusto dizia que planejava reunir os dois, separar as responsabilidades e contar tudo a Helena. Também escrevia que DVL havia sido criada inicialmente como uma estrutura legítima para organizar parte do patrimônio dela após o casamento, mas fora usada sem consentimento claro em movimentações posteriores. No último parágrafo havia uma frase: se Renato esconder isso de você depois da minha morte, não confunda culpa com amor. Homem nenhum tem o direito de escolher qual verdade uma mulher aguenta. Helena encostou a carta na mesa. Gustavo leu depois. Pai sabia, e ainda deu chance para o Renato contar. Deu. Ele não contou. Não. Gustavo olhou para a irmã. Acabou. Helena assentiu. Acabou. Mas Lívia entrou na sala antes que o silêncio se acomodasse. Trazia uma pasta e o rosto mais tenso do que de costume. Temos um problema. Gustavo se levantou. Qual? A carta ajuda a entender a história. Os registros também confirmam que parte dos valores saiu e depois voltou. Helena esperou. Mas alguém movimentou a DVL de novo há 4 meses. Quem? Foi exatamente quando você recebeu aquela primeira ligação do banco? Helena sentiu a pele dos braços se contrair, Renato. Lívia colocou uma cópia diante dela. Não, Helena olhou para a assinatura eletrônica de autorização. Nome indicado como responsável era Marcos Peixoto,
Gustavo se inclinou sobre o documento. Como ele ainda tinha acesso, em tese, não deveria. Helena lembrou das mensagens no celular antigo. Ele nunca desapareceu. Lívia balançou a cabeça. Não. E Renato sabia? Não encontramos nada que prove. Helena pegou o telefone. Uma mensagem nova de Marcos estava esperando. Agora você já deve ter lido a carta. Seu pai também mentiu para você. Helena digitou. Sobre o quê? A resposta veio imediatamente. Pergunta para o Gustavo por que Augusto colocou o nome dele na última alteração da DVL. Helena ergueu os olhos. Gustavo ficou pálido. Que alteração? Ele não respondeu. Gustavo, o irmão recuou um passo. Eu posso explicar. Helena soltou o telefone sobre a mesa. Então explica agora. Gustavo passou as duas mãos pelo rosto. Pai me chamou no hospital. Você disse que ele tinha te procurado antes. Também, o que ele pediu? Gustavo olhou para Lívia, depois para Helena. Que eu assinasse como representante temporário seu se ele não saísse do hospital. Helena não piscou. Você assinou? Assinei, sem me contar. Eu achei que era só para impedir Renato e Marcos de movimentarem qualquer coisa. Você acabou de dizer que não sabia o que era DVL. Eu não sabia o nome na época. Pai só falou de uma empresa ligada ao seu patrimônio. Então você sabia que existia alguma coisa. Sabia. Helena Gustavo avançou. Helena. Não, eu estava tentando te proteger. Ela virou. Não usa essa palavra. Gustavo parou. Helena apontou primeiro para a carta, depois para a caixa. Renato me protegeu escondendo. Meu pai me protegeu decidindo quando contar. Agora você me protegeu assinando coisa no meu nome sem me dizer. Não foi assim. Foi exatamente assim. A voz dela não subiu. Foi isso que fez Gustavo baixar os olhos. Lívia abriu a pasta. Tem mais. Helena olhou para ela. A autorização de Gustavo expirava depois de 6 meses. Então não explica a movimentação recente. Não. Quem reativou? Lívia virou uma página. Alguém apresentou uma versão digitalizada de uma autorização antiga e vinculou-o a um acesso que nunca deveria ter continuado ativo. Marcos, é a hipótese mais forte. Gustavo olhou para Helena. Ele está usando meu nome também. Agora você entende. A frase saiu seca. Gustavo assentiu, pela primeira vez. Não tentou se defender. Helena pegou o celular antigo e escreveu para Marcos. Quero encontrar você. Gustavo levantou a cabeça. Nem pensar. Ela continuou digitando, em local público. Com meu advogado sabendo. Marcos respondeu. Sem Renato. Helena, sem Renato. A resposta veio, amanhã. Meio-dia, Lívia perguntou. Você quer mesmo fazer isso? Helena guardou o celular. Quer ouvir o que ele acha que ainda pode me vender? No dia seguinte, Marcos apareceu 20 minutos atrasado em um café movimentado. Estava mais velho do que Helena lembrava, cabelos quase brancos, mas o sorriso era o mesmo. Educado demais, ele sentou sem pedir licença. Você está parecida com sua mãe. Helena não reagiu. Você movimentou minha empresa há 4 meses. Marcos sorriu de leve. Nem um café primeiro. Você roubou meu pai? O sorriso diminuiu. Seu pai chamava de roubo qualquer decisão que não passasse pela mesa dele. Isso é sim ou não? Eu movimentei dinheiro para salvar uma empresa que ele estava deixando morrer, sem autorização. Com conhecimento de gente suficiente do Renato, às vezes do meu, Marcos ficou calado. Helena inclinou a cabeça. Engraçado. Todo homem dessa história tem uma explicação enorme até eu perguntar se eu sabia. Marcos apoiou-as na mesa. Você era muito nova. Eu tinha 28 anos, sem experiência. Continua. Augusto sabia que você não tinha perfil para negócio. Helena quase sorriu. Então vocês roubaram por causa do meu currículo. Não seja infantil. Ela ficou imóvel. Marcos percebeu tarde demais o que havia dito. Helena puxou o celular da bolsa e o colocou sobre a mesa. Você ainda fala como se estivesse me explicando meu próprio patrimônio. Ele mudou o tom. Renato vai fazer você acreditar que ele é a vítima. Não acredito. Ele começou tudo. Eu sei.
Então por que está atrás de mim? Porque o erro dele não compra inocência para você. Marcos se recostou. Pela primeira vez o sorriso desapareceu. Seu pai teria perdido tudo, pode ser. Eu salvei empregos, talvez Renato só queria cobrir o buraco dele. Eu ouvi os áudios. Marcos ficou quieto. Helena continuou. Ouvi você colocando meu nome numa conta limpa. Ouvi meu pai dizendo para me tirar disso. Marcos piscou devagar. Renato guardou gravação. Guardou, covarde. Vocês têm bastante coisa em comum. Ele olhou para a rua, então falou. Você não sabe o pior. Helena não respondeu. Marcos baixou a voz. Seu pai descobriu que Renato tinha pegado o dinheiro. Foi isso que colocou Augusto no hospital. Helena sentiu o impacto, mas não deu a ele a reação que esperava. E você quer que eu faça o que com isso? Entenda quem destruiu seu pai. Meu pai teve um infarto. Não vou transformar culpa moral em homicídio porque fica melhor na sua versão. Marcos apertou os lábios. Helena percebeu uma coisa. Ele precisava que Renato fosse o monstro completo, não por Helena. Por ele mesmo, você está com medo. Marcos riu de você, de não conseguir mais colocar entre vocês dois. Ele levantou. A DVL tem coisa que nem sua advogada encontrou. Helena continuou sentada. Então manda. Quando você descobrir, me procura. Não. Marcos parou. Se existe alguma coisa, entrega agora. Não funciona assim. Funciona para mim. Ela levantou também. Você passou anos esperando as pessoas precisarem de você para poder cobrar o preço. Eu não preciso. Helena saiu. Marcos ficou olhando pela janela. Quando ficou sozinho, tirou um pequeno cartão de memória do bolso, girou entre os dedos. Ele poderia ter entregado. Por alguns segundos, pareceu considerar. Depois guardou novamente. Era esse o erro de Marcos L. Ainda acreditava que informação só tinha valor quando alguém precisava implorar por ela. Naquela tarde, Lívia ligou. A equipe dela havia encontrado o registro que faltava. A movimentação recente da DVLL não tinha sido feita apenas com a autorização antiga de Gustavo. Havia uma segunda validação, uma assinatura de Renato. Helena ficou em silêncio, então ele sabia. Espera, disse Lívia. A assinatura foi inserida há 4 meses, mas o certificado usado tinha sido revogado quase um ano antes. Foi falsificada. Há sinais fortes de uso indevido. Por Marcos, provavelmente, Helena fechou os olhos. Então Renato pode estar falando verdade sobre isso, sobre essa operação específica, talvez, mas ainda escondeu tudo por 6 anos. Isso não mudou. Helena abriu os olhos. Eu sei. 10 minutos depois, outra mensagem chegou. Dessa vez não era de Marcos, era de Renato. Marcos me procurou. Helena respondeu. Quando, agora, o que ele quer? Que eu diga que autorizei a movimentação recente. Em troca de quê? A resposta demorou. De não entregar uma gravação sua. Helena sentiu o corpo endurecer. Minha? Você com seu pai? Ela ligou. Que gravação? Renato falou rápido. Eu nunca ouvi. Marcos diz que Augusto gravou uma conversa com você antes de morrer. Sobre o quê? Sobre a DVL. Eu não sabia da DVL. É isso que não faz sentido. Helena caminhou até a janela. Marcos está mentindo, talvez. Ou você tá, pode achar isso, eu acho. Renato ficou em silêncio depois, mas tem uma coisa que você precisa saber antes de ouvir qualquer áudio. O quê? Seu pai mudou a estrutura da DVL no hospital. Eu sei que Gustavo assinou. Não tô falando do Gustavo. Helena apertou o telefone. Então fala, a mudança colocou o controle final nas suas mãos quando uma condição fosse cumprida. Qual condição? Renato respirou do outro lado. Você pedir formalmente acesso à administração, Helena ficou imóvel. Eu podia ter tomado o controle a qualquer momento. Podia, e você sabia. Sabia há quanto tempo, desde que seu pai morreu? Helena não disse nada. Renato continuou, com a voz mais baixa. Eu passei 6 anos administrando uma empresa que você podia ter assumido com uma assinatura. Helena fechou os olhos. Não havia grito que alcançasse aquilo. Então foi isso que você escondeu. Foi não só o roubo,
Não, você escondeu que eu podia mandar você sair. Sim, Helena desligou na mesma hora. Uma mensagem de Lívia apareceu, confirmamos a cláusula de controle. Renato não podia impedir você de assumir a DVL. Nunca pôde. Helena leu 2 vezes. Depois chegou uma segunda mensagem. E tem mais. Os lucros acumulados da DVL foram mantidos em seu benefício. Renato não retirou esses valores pessoalmente. A verdade começava a ficar mais feia justamente porque não era simples. Renato tinha roubado, tinha devolvido, tinha escondido, tinha preservado patrimônio que não era dele. Tinha controlado uma mulher dizendo a si mesmo que a protegia. E quando percebeu que ela podia finalmente enxergar tudo, usar a violência para tentar fechar de novo a porta que passara anos mantendo trancada. Helena pegou a carta do pai. Leu outra vez a última frase. Homem nenhum tem o direito de escolher qual verdade uma mulher aguenta. Então ligou para Lívia. Quero assumir a administração da DVL. Tem certeza? Tenho. Isso vai provocar reação. É exatamente por isso, de Renato? Helena olhou para as mensagens de Marcos, dos dois. No fim daquela tarde, a solicitação formal foi protocolada. Renato recebeu a notificação primeiro. Não contestou. Marcos recebeu a notícia por outra fonte. Contestou imediatamente uma operação antiga e tentou bloquear acesso a documentos financeiros sob a alegação de conflito societário. Era a reação que Lívia esperava. E, ao reagir, Marcos fez exatamente o que Helena precisava. Ele se identificou formalmente como alguém com interesse numa estrutura que passara anos dizendo não controlar. Pouco depois das 6, Lívia ligou novamente. A voz dela tinha mudado. Helena, encontramos o vínculo. Que vínculo? A empresa usada por Marcos para receber parte das transferências antigas não saiu totalmente da DVL. Como assim? Ela continuou ligada por contratos posteriores. E alguém vinha recebendo pagamentos pequenos há anos. Marcos, sim, Renato sabia. Não há registro de que soubesse. Helena sentou. Então Marcos nunca parou. Não. E a movimentação de 4 meses atrás foi uma tentativa de aumentar o fluxo. Helena olhou pela janela. A caixa que começara como um segredo do marido agora apontava para outra coisa. Renato havia mantido provas contra Marcos, porque também eram provas contra si mesmo. Só que Marcos contara com a vergonha de Renato para continuar escondido. Durante 6 anos, um protegia o próprio casamento, o outro protegia o próprio esquema. E Helena era o nome usado pelos dois lados. Até deixar de ser. Naquela noite, Lívia recebeu um arquivo enviado de uma conta anônima. Era a gravação que Marcos tinha mencionado. Helena chegou ao escritório menos de 1 hora depois. Gustavo já estava lá. Você ouviu? Não, disse ele. Lívia colocou o notebook sobre a mesa. Eu ouvi só o suficiente para confirmar as vozes. Helena sentou. A gravação começou. Era Augusto. Você sabe que a empresa existe. Uma voz feminina respondeu. A voz de Helena, 6 anos mais jovem. Sei. Gustavo virou para a irmã. Helena perdeu a cor. Na gravação, Augusto continuou. Então para de fingir que não sabe. Helena do áudio respondeu. Eu não quero nada que venha daquele dinheiro. O áudio terminou abruptamente. Gustavo encarou a irmã. Você sabia. Helena não respondeu. Lívia avançou o arquivo. Havia mais. A voz de Augusto. Você não pode passar a vida deixando Renato decidir porque você tem medo de descobrir o que eu fiz. Helena do passado começou a chorar. Mas as palavras saíram claras. Eu sei que você usou meu nome para esconder a empresa da mamãe. A sala ficou imóvel. Gustavo olhou para a irmã como se estivesse vendo alguém diferente. Do que vocês estavam falando? Helena levou a mão à boca. Uma memória que passara 6 anos tentando enterrar voltou inteira. Ela sabia de uma empresa, só não sabia que aquela empresa era a DVL. E sabia também porque o pai tinha criado a primeira versão dela. Não fora para proteger patrimônio de Renato, fora muito antes para esconder parte dos bens durante a separação dos pais.
Augusto também tinha usado o nome da filha. A gravação continuou. A voz de Helena. Eu não quero ser igual a vocês. Não quero empresa escondida, não quero dinheiro escondido, não quero saber mais nada. Augusto respondeu. Então eu vou consertar. O áudio terminou, Helena ficou olhando para a tela. Renato tinha mentido. Marcos tinha roubado. Gustavo tinha escondido. Mas a primeira pessoa a colocar o nome dela dentro daquele labirinto tinha sido o próprio pai. E Helena tinha apagado da própria memória a parte da história que não combinava com o homem que passou anos transformando em santo depois da morte. Lívia fechou o notebook. Agora a gente sabe por que Marcos guardou isso. Helena ergueu os olhos. Para destruir a imagem do meu pai. Não só. Lívia deslizou outro documento pela mesa. Essa conversa prova que você sabia da existência de uma estrutura patrimonial antiga. Marcos pode tentar usar isso para dizer que você consentiu com tudo que veio depois. Gustavo ficou de pé, mas ela claramente diz que não queria. Exato. E essa é a parte que ele talvez tenha calculado mal. Helena pegou o documento, porque a gravação também mostra que eu rejeitei, Lívia assentiu, e mostra que Augusto prometeu corrigir. Helena olhou para a tela escura do notebook. Marcus enviara a gravação achando que estava destruindo a credibilidade dela. Em vez disso, acabara de entregar a peça que separava o segredo antigo do pai das operações, feitas depois, sem o consentimento da filha celular de Helena, vibrou uma mensagem de Marcos. Agora você entende por que ninguém nessa história é inocente. Helena leu, depois respondeu. Entendo. Marcos digitou quase imediatamente. Então podemos conversar. Helena olhou para Lívia. Depois para Gustavo, escreveu, agora não precisamos mais. Pela primeira vez, Marcos demorou para responder. Quando respondeu, havia apenas uma frase, você ainda precisa de mim. Helena deixou o telefone sobre a mesa. Não, disse ela, mais para si mesma do que para os outros. Esse foi o erro dele. A resposta de Marcos não veio naquela noite. Na manhã seguinte, porém, ele apareceu no escritório da DVL antes mesmo de Helena chegar. Não entrou como invasor. Apresentou documentos antigos na recepção, exigiu falar com alguém da administração e deixou claro que conhecia detalhes suficientes para causar problema. Lívia ligou para Helena antes de permitir qualquer reunião. Quando Helena chegou, Marcos estava sentado numa sala de vidro com uma pasta fina diante dele. Gustavo quis entrar junto. Helena segurou o braço do irmão. Não, dessa vez eu entro sozinha. Ele passou anos manipulando todo mundo. Por isso mesmo, Lívia permaneceu numa sala ao lado, pronta para intervir. Helena entrou e fechou a porta. Marcos sorriu. Finalmente, você queria que eu precisasse de você. Você precisa. Não. Eu vim porque quero ouvir você dizer em voz alta. Ele inclinou a cabeça. Dizer o quê? Porque continuou usando meu nome depois que meu pai morreu. Marcos apoiou as mãos na mesa. Porque a estrutura já existia. Porque Renato estava apavorado. Porque seu irmão não entendia nada. E porque alguém precisava impedir que tudo virasse pó. Você, eu, Helena puxou uma cadeira. Então vamos fazer de conta que eu acredito. Você salvou a empresa, salvou empregos, salvou patrimônio. Por que recebeu dinheiro escondido durante 6 anos? O sorriso dele diminuiu. Remuneração. Sem contrato claro, compensação, sem meu consentimento. Você não administrava. Helena deixou alguns segundos passarem. Essa é sua defesa? É um fato. Não. É o jeito que você justificou tudo. Marcos se inclinou para a frente. Você quer me transformar no vilão porque é mais fácil. Seu marido roubou primeiro. Seu pai usou seu nome antes de nós dois. Seu irmão assinou sem te contar. Você mesma sabia que existia uma estrutura e escolheu não perguntar. Todo mundo sujou a mão. Helena não desviou os olhos. Você quase tem razão. Ele pareceu surpreso. Quase. Eu passei anos sem querer olhar. Depois que meu pai morreu, foi mais fácil lembrar dele como um homem que nunca errava.
Eu também escolhi não perguntar muita coisa. Marcos abriu as mãos. Então pronto. Não. Helena apontou para ele. Eu ter fugido da verdade não deu a você autorização para usar meu nome. O rosto de Marcos endureceu. Sem mim, a empresa do seu pai teria quebrado. Pode ser sem mim, Renato teria sido exposto naquela época. Devia ter sido. Você teria perdido seu casamento antes de ele começar. Helena soltou um riso curto. Olha onde a gente chegou. Você ainda acha que isso seria uma tragédia maior? Marcos puxou a pasta. Tenho documentos que podem complicar sua posição. Entrega para minha advogada. Você nem quer saber? Quero. Só não quero comprar de você. Ele ficou calado. Helena percebeu que aquela era a primeira vez em que Marcos não controlava o ritmo de uma conversa. Ele abriu a pasta mesmo assim. Seu pai me deu autorização verbal para algumas operações. Prova. Ele sabia, prova. Renato sabia, prova. Você acha que papel explica tudo? Não. Mas durante 6 anos você viveu de fazer todo mundo acreditar que só você tinha os papéis certos. Marcos bateu a pasta na mesa. Você não entende o que eu fiz por aquela empresa, então explica sem usar a palavra salvar. Ele abriu a boca e fechou. Helena continuou. Você gostava de ser necessário. Meu pai dependia da sua memória. Renato dependia do seu silêncio. Gustavo dependia de informações que você soltava pela metade. E eu era perfeita porque nem sabia que estava no jogo. Marcos olhou para o vidro da Sassa. A mandíbula dele se moveu. Seu pai me descartaria. A frase saiu baixa. Helena esperou. Depois de 15 anos, ele continuou. 15. Eu conhecia cada cliente, cada dívida, cada funcionário. Quando as coisas apertaram, Augusto começou a falar em vender. Eu seria o primeiro a sair, então você pegou dinheiro. Eu movi para a empresa ligada a você, para ter margem, para ter controle. Marcos não respondeu. Ali estava a parte que ele nunca dizia. Não era apenas dinheiro. Era medo de voltar a ser um empregado dispensável. Helena falou mais baixo. Você podia ter ido embora. Para onde? Essa pergunta não transforma o que você fez em certo. Marcos se levantou. Você acha que venceu porque achou meia dúzia de arquivo? Não. Então por que tá tão calma? Porque eu parei de precisar vencer você. Ele franziu a testa. Helena colocou o celular sobre a mesa. Minha advogada já tem as cópias. As empresas envolvidas vão revisar as operações. Quem tiver responsabilidade vai responder pelo que fez, inclusive Renato, inclusive meu pai, na memória que eu vou ter dele, inclusive eu, pelas decisões que tomei. Marcos soltou uma risada. Você não vai expor o próprio pai. Não preciso destruir a imagem dele. Só parar de mentir para mim mesma. A resposta atingiu Marcos de um jeito que as ameaças não atingiriam. Ele pegou a pasta. Você vai se arrepender? Helena abriu a porta. Talvez. Mas o arrependimento vai ser meu. Marcos deu 2 passos e parou ao lado dela. Tem uma coisa que Renato nunca te contou. Helena olhou para ele. Marcos sorriu de novo, tentando recuperar terreno. Na noite em que Augusto foi para o hospital, Renato me ligou pedindo para apagar os registros da primeira retirada. Helena não se mexeu. Você tem prova? Tenho. Entrega. Você ainda vai mandar em mim? Não. Você pode guardar. Marcos pareceu não entender. Helena completou. Se for verdade, Renato responde. Se for mentira, você acabou de inventar mais uma. Nos 2 casos, eu não preciso negociar. Ele ficou parado. Então retirou do bolso o mesmo cartão de memória que tinha segurado no café. Colocou sobre a mesa. Eu não inventei. Helena não tocou nele. Lívia entrou depois que Marcos saiu. O cartão continha uma gravação. Renato realmente pedira que Marcos apagasse registros. Mas a conversa continuava além do trecho que Marcos pretendia usar. Apaga a movimentação que eu fiz, dizia Renato, e deixa as outras. Eu vou contar pro Augusto que a primeira foi minha, Marcos respondia. Você quer confessar só a sua parte? Quero tirar Helena disso. Agora ficou honesto? Não. Fiquei com medo do que virei. O áudio seguia.
Então veio a frase que mudou o sentido da caixa: guarda uma cópia de tudo, Renato dizia. Se você tentar usar o nome dela de novo, eu preciso ter como provar. Helena ficou imóvel, Lívia pausou, então a caixa começou a ir, Helena assentiu. Renato não criara a caixa apenas para se proteger. Ele reunira provas contra Marcos. Depois, com o passar dos anos, transformara a mesma caixa em seguro contra a própria culpa. O objeto que começara como tentativa de impedir novo abuso virou esconderijo de tudo que ele não teve coragem de contar. Era essa a segunda verdade. Renato tinha tentado proteger Helena uma vez, e depois usara essa tentativa como desculpa para controlá-la por anos. Uma ação certa não apagava as erradas, e as erradas não precisavam transformar cada gesto anterior em mentira. Naquela tarde, veio o primeiro revés. A administração provisória da DVL foi suspensa em parte enquanto documentos e autorizações eram revisados. Helena continuava reconhecida como sócia majoritária, mas não poderia movimentar determinados ativos até que as contestações fossem examinadas. Gustavo bateu a mão na mesa quando ouviu. Então Marcos conseguiu. Lívia balançou a cabeça. Conseguiu atrasar. Mesma coisa. Não é. Helena permaneceu sentada. Quanto tempo? Não dá para prometer? Meses? Pode ser. Gustavo começou a andar pela sala. Depois de tudo, ela ainda tem que ficar esperando? Helena levantou. Tenho. Ele parou. Você tá aceitando isso? Eu tô aceitando que não existe botão de desfazer 6 anos. Lívia assentiu. Helena continuou. Se eu tentar forçar uma vitória rápida, viro mais uma pessoa nessa história fazendo coisa errada porque acha que o resultado justifica. Gustavo baixou a cabeça e eu queria resolver para você. Eu sei, foi assim que eu errei também, né? Helena olhou para ele. Foi. Gustavo respirou pelo nariz e assentiu. Então, dessa vez eu pergunto, o que você quer que eu faça? Helena demorou um pouco para responder. Fica do meu lado. Só isso. Ele abriu os braços. Helena foi até ele. O abraço não resolveu empresa, casamento nem processo. Mas foi a primeira coisa naquela semana que não precisava resolver nada. Na saída do escritório, Helena sentiu pela primeira vez o peso concreto daquela espera. Não era medo de perder dinheiro. Era a irritação de finalmente ter pedido acesso ao que era seu e ainda ouvir que precisava aguardar porque outras pessoas haviam bagunçado tudo antes dela chegar. Dentro do carro, ficou alguns minutos sem ligar o motor. Gustavo bateu de leve no vidro e entrou no banco do passageiro. Quer que eu dirija? Não. Quer falar? Também não. Ele colocou o cinto. Então eu fico quieto. Helena apoiou as mãos no volante. Eu achei que, quando descobrisse tudo, ia sentir alívio e sentiu? Não. Descobrir é só o começo. Gustavo olhou para a rua. Pai fazia parecer que resolver problema era sempre achar o culpado. Tal por isso ele tenha escondido os próprios. O irmão assentiu. Helena ligou o carro. Eu não quero viver assim. Como? Precisando que alguém seja totalmente monstro para eu ter direito de sair. Gustavo virou para ela. Você não precisa. Agora eu sei. Ela arrancou devagar. Aquela pequena frase não resolveu a espera, mas mudou o lugar de onde Helena passaria por ela. Ela não estava aguardando permissão para ter razão. Estava deixando que cada responsabilidade encontrasse o próprio nome, sem pedir licença. 2 dias depois, Renato pediu uma conversa através de Lívia. Helena aceitou em local neutro. Encontraram-se numa sala reservada do escritório da advogada. Quando Renato entrou, parecia ter envelhecido alguns anos desde o estacionamento. Ele não tentou se aproximar. Colocou a aliança sobre a mesa. Eu assinei o que sua advogada mandou sobre a separação inicial de bens e acesso à casa. Helena olhou para o anel. Obrigada. Renato sentou. Marcos entregou a gravação? Entregou. Então você ouviu. Ouvi. Ele passou as mãos nas pernas. Eu não vou pedir para você esquecer o que eu fiz, bom, nem para entender. Helena ficou calada.
Renato olhou para a marca que ainda restava perto da sobrancelha dela e baixou os olhos. Eu procurei ajuda. Ela não respondeu de imediato. Ajuda para quê? Para entender por que eu passei anos chamando o controle de cuidado. E por que, quando você tirou esse controle de mim, eu virei. Ele parou. Helena completou, violento. Fala a palavra. Renato levantou os olhos. Eu fui violento com você. O silêncio ficou entre eles. Helena mexeu a aliança dele com a ponta do dedo, sem pegá-la. Eu preciso que você entenda uma coisa. Procurar ajuda não é moeda. Eu sei, não compra perdão, eu sei, não compra volta. Renato engoliu em seco. Ela esperou, mas eu devia ter feito isso antes, ele disse. Muito antes, devia. Renato tirou um envelope da pasta. Tem uma declaração minha sobre a retirada antiga, sobre a DVL e sobre o que eu escondi. Minha advogada revisou. Lívia também pode revisar antes de você usar. Helena não tocou no envelope. Por que está fazendo isso? Porque durante anos eu escolhi qual verdade chegava até você. Ele empurrou o envelope só até o meio da mesa. Dessa vez eu não escolho. Helena olhou para ele. Você ainda ama sua versão de mim? Renato franziu a testa. A versão que precisava de você para administrar, decidir, filtrar problema. Ele demorou. Acho que eu amava muito essa versão. E eu? Renato apertou os dedos. Eu não sei se aprendi a amar você sem tentar ser necessário. Helena assentiu. Era a resposta mais limpa que ele tinha dado em anos. Então aprende longe de mim. Renato fechou os olhos por um instante. Quando abriu, não discutiu. Tá, ela pegou o envelope. Ele se levantou. Na porta, Renato parou. Helena, oi, eu sinto muito. Ela sustentou o olhar. Eu acredito que você sente. Ele esperou. Helena continuou. Mas sentir não muda o que eu preciso fazer. Renato assentiu e se saiu. Não houve abraço, não houve promessa. Às vezes, o fim mais digno era aquele que não fingia que arrependimento reconstruía confiança sozinho. Os meses foram menos dramáticos do que Marcos temia e mais difíceis do que Gustavo gostaria. As revisões financeiras avançaram. Responsabilidades antigas foram separadas. Renato assumiu formalmente a retirada que fizera e colaborou com documentos. Marcos contestou, atrasou, tentou reinterpretar gravações e contratos, mas perdeu a principal vantagem quando percebeu que Helena não precisava esconder os erros do pai nem os do marido para proteger o próprio nome. No encontro decisivo entre representantes das partes, Marcos tentou uma última vez. Se você levar isso até o fim, o nome do seu pai também vai aparecer. Helena respondeu. Vai, ele piscou. E você aceita? Meu pai fez coisas que eu não aprovo. Eu posso amar quem ele foi para mim e ainda dizer isso. Marcos ficou sem a chantagem que guardara por 6 anos. No fim, não foi uma revelação espetacular que o derrubou. Foi a própria estratégia, ele construíra poder sobre segredos que só funcionavam enquanto todos tinham vergonha de admitir a própria parte. Quando Helena parou de esconder, o poder dele encolheu. A responsabilização levou tempo. Houve acordos, revisões e medidas que não cabiam numa tarde. Helena não comemorou cada perda de Marcos como troféu. Ela queria distância e conseguiu. Um ano depois, a caixa de madeira estava na casa de Gustavo Várzea. Helena levou café para a varanda e encontrou o irmão tentando consertar uma cadeira antiga. Você vai quebrar, confia em mim. Foi assim que começou metade dos problemas da nossa família. Gustavo riu, justo. Helena sentou. A DVL agora tinha administração profissional, com regras que não dependiam de marido, irmão ou memória de pai. Helena participava das decisões, ainda aprendendo a fazer perguntas que antes evitava. Vai guardar a caixa? Gustavo perguntou. Ela olhou para o objeto. Vou. Para lembrar? Para não precisar fingir que não aconteceu. Gustavo assentiu. Eu devia ter te contado antes, devia. Você vai repetir isso para sempre? Provavelmente. Ele riu de novo. Helena também. Depois ficou séria. Mas você ficou quando eu pedi?
Eu sou seu irmão, eu sei. Sem plano? Sem plano, sem invadir casa. Principalmente, Gustavo levantou as mãos. Aprendi. Helena olhou para a caixa uma última vez. Na noite em que saiu de casa, acreditava que precisava descobrir o segredo de Renato para recuperar a própria vida. Descobriu algo maior. O segredo não era só o que havia dentro da caixa. Era quantas pessoas tinham decidido, por amor, culpa, medo ou interesse, que podiam escolher a verdade no lugar dela. Renato perdera o casamento não porque Helena quis vingança. Marcos perdera o poder não porque alguém o destruiu. Os dois perderam o que tinham quando Helena deixou de entregar a eles a autoridade sobre a própria história, e foi assim que ela terminou aquela fase, não com uma vitória barulhenta, com uma chave que já não abria nada. Se essa história ficou com você, me conta qual momento mais te marcou. Quando Helena percebeu que Renato tinha escondido a verdade por 6 anos, quando encarou Marcos sem aceitar a chantagem, ou quando disse ao irmão que só queria que ele ficasse ao lado dela. Conta também de onde você está assistindo e que horas são aí. Se você gosta de histórias em que justiça não precisa virar vingança, se inscreve. Manda essa história para alguém que precisa ouvir isso hoje e dá um like para mais gente conseguir encontrar.